pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou a Bianca. Eu sou Portela. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o nosso podcast para que o evangelho chegue a mais lugares. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Ju Aquino. Muito obrigada pela segunda vez. A Ju está aqui. Se você não assistiu o episódio dela, ela estava aqui com o João, que é o marido dela. E foi um episódio super legal. É o episódio 6. Então, se você não assistiu, está convocado Dá a uma assistir. voltada aí, né? Dá uma voltada, Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês de novo. Sempre gostoso voltar aqui. Muito Entre bom, Alfa. Ju. Que bom que você aceitou o nosso convite. A gente chamou a Ju hoje especificamente para falar sobre aconselhamento bíblico. Eu tava até falando pra Ju que a Paola veio aqui. Foi nós dois que gravamos o episódio da Paola ainda por cima, né? E aí a Paola, a gente tava falando sobre feminismo, machismo e tudo mais. E a Paola é conselheira bíblica. Ela só citou isso no episódio, assim. E aí gerou maior discussão. Muita gente começou a comentar: nossa, que legal, não sabia que isso existia, como que funciona, como que é e tal. E aí a gente falou: nossa, a gente precisava chamar alguém pra falar só sobre aconselhamento bíblico, sabe? Então é por isso que nós te convidamos. A Ju é conselheira bíblica, esposa do João, mãe de 3. Exato. Eu não sabia, Ju, que vocês tinham 3 João filhos. Júnior de 18, Duda de 16 e o Gabri de 13. Misericórdia. 3 adolescentes. Socorro. 18 já é adulto. Meu pai do céu. Mas 18 é uma fase muito complicada ainda. A 18 ainda, o negócio tá complicado. Nossa, meu pai, Ju. Que Deus abençoe vocês. Animada. Misericórdia, Deus. Mas, Ju, todo convidado que vem aqui, a gente pede pra contar a história de conversão e tudo mais. E se você quer saber a história de conversão da Ju, ela é muito legal, por sinal. Tem lá no episódio 6, volta lá e assiste. Que, inclusive, o sogro da Ju, antes de ser sogro dela, tem a ver com essa história. Então, é uma história muito legal. É muito legal. Ju, pra gente começar, contar um pouco essa história sobre o aconselhamento bíblico, assim, né? Como que foi esse seu contato com o aconselhamento? O que é aconselhamento O que bíblico? é aconselhamento bíblico? De onde surgiu isso? Porque você é psicóloga de formação, né? Você atuou como Isso, psicóloga Isso. e depois foi trabalhar como conselheira bíblica. Como que foi isso daí? Tá. Bom, primeira coisa, né? O aconselhamento bíblico, em termos bem gerais, né? É um Ju, vou falar só pra você falar um pouquinho mais perto. É um redirecionar do coração daquele que sofre para as escrituras, né? Para a palavra de Deus, né? Eu acho que todos nós, na verdade, passamos por alguns desses momentos ao longo da nossa vida, né? Então, em termos gerais, é isso, né? Então, bom, a minha história foi a seguinte: quando eu me converti, né? Eu tinha feito ciências contábeis, mas tranquei, falei, não, isso não tem nada a ver comigo, tal. Eu sempre gostei muito do comportamento humano. Aí me converti e tal, e algumas pessoas, nossa, vejo em você um dom de aconselhamento e tal, e tal, e tal. Aí eu fui fazer psicologia, nova convertida. Falei, se eu tenho o dom de aconselhamento, eu vou fazer realmente psicologia, né? E comecei a estudar e tudo mais. Quando eu comecei a estudar, eu tinha acabado de me converter. E aí eu tive contato com um pastor, que é um doutor em apologética, defesa da fé, que é o doutor Davi Charles Gomes, e ele foi um preletor no acampamento. Nós grudamos nele, né? Eu e mais uma galera da mocidade e tal. Conclusão, depois eu comecei a namorar com meu marido, e aí ele virou nosso conselheiro pré-nupcial, esse doutor Davi. E ele ficou sabendo que eu era estudante de psicologia, e ele me deu um conselho que eu levei para a vida. Ele falou, olha, seja honesta com a sua fé. Tenha sempre um livro de psicologia que seus professores vão pedir para você ler e um de aconselhamento bíblico. Então, desde lá, isso em 2000... Isso estava na faculdade ainda fazendo na psicologia? Na faculdade fazendo psicologia. Eu comecei a ter contato com aconselhamento bíblico, né? Isso em 2000, por aí. Então, eu sempre lia. Então, li muito Jay Adams nesse começo. Fui assistir algumas aulas de aconselhamento bíblico em alguns lugares. E desde lá comecei a estudar, né? Quando eu me formei em psicologia, meu marido foi fazer o mestrado fora. Então, eu me formei e não atuei, porque eu fui acompanhar ele. Nós ficamos 2 anos fora nos Estados Unidos. Lá isso é muito forte. Lá o aconselhamento. Isso, né? é muito forte, é uma profissão e é muito forte. Lá eu tive mais contato ainda com o aconselhamento bíblico. E aí fiquei encantada e tudo, né? Quando, nesse meio
tempo, né, eu atendia, então, pessoas, assim, da igreja, como esposa de pastor, né, e tudo mais. Atendia, já fazia uso das ferramentas e tudo mais, mas sempre voltada para as escrituras. Sempre voltada para as escrituras, né? E como psicóloga, você não pode falar Não. abertamente de Deus, assim, Não né? pode, é proibido pelo CRP. Então, a gente é proibido de... Não é nem falar abertamente, você não pode falar. Não pode falar. Né? Não pode Os falar de médicos Deus. podem, né? Médico pode falar, não pode? Então, aí eu já não... Não sei. não sei. Mas o psicólogo não. Não pode falar da fé. Agora tem uma decisão, não tão recente, mas um tanto recente, que se uma pessoa, por exemplo, homossexual, homoafetiva, quiser mudar, né, voltar, tal, você não pode influenciar, você não pode... Então, assim, tem várias leis que são terríveis, né? Falar da Bíblia, jamais. Falar de Deus, jamais. Jesus Cristo, não. Então, e eu, enfim, atendia na igreja como conselheira bíblica já e tudo mais. Quando foi em 2014, meu marido... Aí a gente voltou para o Brasil, tudo, né? Eu trabalhei numa ONG nesse meio tempo, trabalhei numa ONG e tal. Aí mais com arte terapia, né? Porque eu tenho algumas coisas de artes, teatro, curso de teatro e tal, então trabalhava mais com esse viés lá. Quando a gente voltou para os Estados Unidos em 2014, aí eu estudei mais lá, tudo, fui fazer um mestrado, onde meu marido estava fazendo doutorado, fiz um mestrado em aconselhamento. E aí, como ouvinte, né, porque a gente não tinha dinheiro para pagar para dois, então fiz como ouvinte, mas fiz todo o mestrado lá. E aí a gente voltou, e aí eu falei, não, eu quero atuar como conselheira bíblica. E aí eu falei, eu vou abrir um consultório, vou sublocar uma sala e vou atuar como conselheira bíblica. Não existe isso aqui, eu vou entregar meu CRP, porque aí não tem nada a ver com o conselho de psicologia. Eu vou entregar meu CRP e vou ser conselheira bíblica, atendendo semanalmente, com horário marcado e tudo mais. E foi onde eu comecei. E aí eu comecei num consultório ali na Alameda Grajaú. Depois da pandemia, a gente teve que fechar tudo, tal. Foi online e hoje eu atendo online. E, para mim, online ficou maravilhoso. Só online você atende? Só online hoje. Uhum. Então, é mais ou menos, resumidamente, são 20 anos aí. Mas, resumidamente, é mais ou menos isso. Eu nunca consegui atuar como psicóloga mesmo, porque, assim... Bom, ao longo a gente vai conversando, mas, para mim, não faz o mínimo sentido. E assim, eu não sabia, por exemplo, que a atuação de vocês, assim, existe quem é conselheiro bíblico, né? Um espaço físico mesmo, assim, que você loca uma sala, por exemplo, e vai atuar como se fosse não como se fosse um psicólogo, não é isso que eu quis dizer. Mas... Profissional. Profissionalmente, isso. É isso. Profissionalmente. Conselheiro bíblico é uma profissão? Então, nos Estados Unidos, sim. Aqui ainda não. Não é uma profissão reconhecida. Uhum. Então, por exemplo, até para você abrir uma empresa é muito difícil, porque não se encaixa em poucas coisas, mas assim, se encaixa daquele jeito que não é diretamente, enfim. Então, é muito difícil, porque aqui não é reconhecido como profissão, né? Não é uma profissão formal, né? Sim, nos Estados Unidos Lá é. Mas eu comecei a fazer aqui como profissão, até onde eu saiba, eu fui a primeira a cobrar, inclusive, por isso. Atender mesmo como conselheira bíblica e cobrando por isso, né? Bom, aí a gente tem algumas críticas, né? Eu sofri algumas críticas por conta dessa questão minha, né? Uma delas é o aconselhamento bíblico é para a igreja, né? E aí, como que você vai atender fora da igreja, e cobrar isolada, por e isso. cobrar por isso, tal. Tá. Primeira coisa, é verdade, o aconselhamento bíblico é para a igreja, né? No mundo ideal, a gente faria assim, cada igreja teria uma clínica de aconselhamento bíblico, né? E aí responderia para aqueles pastores, trabalharia junto com a equipe pastoral e tudo mais, a gente teria tempo para atender essas pessoas, né? Dedicação a isso e tudo mais. Esse é o mundo ideal. Infelizmente, a gente vive no mundo real. Então, o que eu faço? Aí eu abri o Centro de Aconselhamento Bíblico Mente e Coração. Tem algumas coisas que eu posto lá, tipo questões do coração e comportamento humano e tal. Eu abri e eu comecei a atender
sozinha, só que eu sempre presto contas ao pastor daquela pessoa. Então, por exemplo, eu pergunto... Ai, que legal. Isso faz toda a diferença. Como eu não consigo atuar no ideal... Você não consegue seria atuar dentro de uma da igreja. Então, eu presto contas àquele pastor. Então, no formulário que a pessoa preenche para mim, tem todo um formulário, tudo, ali ela já me dá autorização para entrar em contato com o pastor dela. Então, o pastor dela sabe que ela está passando comigo, eu vou reportar algumas coisas para o pastor dela, não aquilo que ela me conta, obviamente, né? Vou guardar aí a privacidade dela, mas ele vai saber que ela está sendo cuidada. Eu vou ouvir esse pastor, eu quero entender qual é a visão dele sobre essa pessoa e tudo mais. Então, eu tento fazer aquilo que eu entendo também que é fundamental, trabalhar com os pastores. Então, você trabalhar isolado, eu acho bem perigoso, tá? Então, eu acho que tem que trabalhar com os pastores. Até porque vem gente que você nunca viu na vida, imagina. Exatamente. Você não sabe nem o nível de maturidade da fé. Isso. E se a pessoa não tem uma igreja local? Já aconteceu com você de alguém te procurar e a pessoa não tá numa igreja local? Desigrejado. Assim? Já aconteceu. E aí, o que eu faço? Eu encaminho ela para uma igreja. Né? Tipo assim, lógico, não vou escolher a igreja pela pessoa, mas uma das coisas que eu vou trabalhar no aconselhamento bíblico é essa questão que a pessoa tem que estar engajada dentro de uma igreja, né? Bom, aí já é outro assunto, gente. Isso daqui dá assunto para mais. Temos tempo. Mas uma das coisas fundamentais, por exemplo, tá? A igreja, quando Jesus usa a metáfora do corpo, é fundamental isso para a gente entender na saúde mental e espiritual, né, de uma pessoa. Então, por exemplo, se você engessa seu braço e fica lá 4 anos com o braço engessado, quando você tira o gesso, ele está atrofiado, rígido, né? Tá rígido e tudo mais, né? Então, nós somos membros do corpo. Se a gente está fora do corpo, se a gente não está exercendo os nossos dons dentro da igreja, nós vamos atrofiar espiritualmente, consequentemente, emocionalmente. Então, uma das coisas fundamentais, eu vou pedir para essa pessoa procurar uma igreja bíblica e tal, para que ela realmente comece a participar dessa igreja, faça parte do corpo de Cristo. E aí ela vai ter um pastor. E aí eu posso entrar em contato com esse pastor. Né? Então, mais ou menos isso. Legal. E assim, aqui no Brasil, eu, Bianca, particularmente, a gente até comentou isso no podcast com a Paola, que eu nunca tinha ouvido falar de aconselhamento bíblico. Eu fui descobrir que isso existe, sei lá, há poucos anos, assim, sei lá, uns 3 anos, primeira vez que eu ouvi que isso existia e tudo mais. E tem muita gente ainda que não sabe nem o que é, como funciona e tal. E aqui no Brasil, eu acho que a gente está começando a despertar um pouco mais para isso, assim, né? Para o aconselhamento bíblico e tudo mais. Aqui a gente tem alguma igreja que já tem isso dentro da igreja, essa estrutura porque eu sei, por exemplo, que a Paola atuava dentro da igreja de Pinheiros. Então, eles tinham alguma coisa, um mínimo de estrutura, assim, com relação a isso. A gente já tem algumas igrejas que têm essa estrutura, assim, de conselheiro bíblico? Então, eu conheço a igreja de Pinheiros, eles têm. Até um dia eu fui lá e aí estacionei o carro bem em frente, assim, o centro de aconselhamento deles, eu achei muito legal. Bem legal mesmo. Então, a IPP eu sei que tem, eu não conheço outra. A nossa igreja, a igreja de Jandira, presbiteriana de Jandira, a gente está capacitando pessoas, nós estamos dando cursos lá, né, para capacitar pessoas para que a gente possa abrir atendimento para a comunidade. Por enquanto, nós já fazemos isso dentro da igreja. Legal. Então, nós já temos um atendimento na igreja. Eu atendo algumas pessoas da igreja online. Tem uma outra moça que atende pessoas da igreja na igreja mesmo, tudo mais. Então, a gente já tem esse atendimento, mas a gente quer capacitar e abrir um espaço para conseguir atender a comunidade mesmo. Então, esse é o nosso objetivo, nós estamos trabalhando para isso. Mas eu creio que deva ter, sim, é que agora não me vem à memória. Mas... E Ju, assim, para quem nunca teve contato assim com aconselhamento e tudo mais, qual que é a diferença entre aconselhamento bíblico e discipulado? O que vai fazer uma pessoa procurar um discipulador e o que vai fazer a pessoa procurar um conselheiro bíblico? Tá. Para mim, tá, gente? Isso daí é muito particular. Para mim, o que eu creio? Eu creio que o discipulado ele é amplo. Eu creio que o aconselhamento bíblico está dentro do discipulado. Então, por exemplo, o discipulado, todos nós temos que ter um discipulador e discipular alguém. Eu acredito que isso foi o que Jesus veio fazer, né? E eu acredito que isso é o que ele quer que a gente faça, né? Portanto, fazer discípulos, né?
Então, eu creio que o discipulado, ele vai abranger toda a vida. Então, é você estar em contato próximo com alguém que tem uma caminhada maior do que você, tem uma intimidade maior do que você, e você, com esse convívio, com essa caminhada próxima, você vai passar a ter também essa caminhada mais íntima com Deus, com Cristo e tudo mais. Então, no discipulado, por exemplo, meu marido até deu um estudo sobre discipulado um tempo atrás, ele falava da transferência de santidade, que é você ter uma vida de santidade com Deus, às vezes um pouco maior do que outra pessoa, e essa pessoa você vai trazer para perto e ela vai passar a viver essa vida de santidade como você. E você vai estar aprendendo isso com alguém que já está numa caminhada maior. Então, é como uma corrente, né, mesmo. O aconselhamento bíblico estaria dentro disso. O aconselhamento bíblico ele é mais pontual para questões de sofrimento, lutas, sofrimentos que às vezes são enfrentados por você, causados por você. Às vezes você sofre por questões de outra pessoa, situações. Então, ele vai ter uma ligação maior com o sofrimento. Mais específico. Mais assim. específico. Então, a pessoa pode vir com você com uma demanda muito específica, e aí vai trabalhar essa demanda em cada encontro, ou pode, no próximo encontro, mudar a demanda dela? Sim. Pode acontecer. Pode acontecer de mudar. Ela vai vir com uma queixa, e aí, de repente, a gente começa a trabalhar e a gente vai vendo que tem outras questões envolvidas. Tá? Então, isso pode mudar. Mas que estão relacionadas, ou pode ser algo tipo nada a ver? Pode estar relacionado e pode ter nada a ver também, porque às vezes o que acontece? A pessoa traz um problema, mas ela não entendeu que tem a ver com outras questões, né? E a gente, no aconselhamento bíblico, vai trabalhando o coração e a gente vai perceber, não, mas isso tem a ver com isso daqui. Então, a gente vai trabalhar isso daqui. Né? Então, pode acontecer. Mas, geralmente, o aconselhamento bíblico ele é mais pontual. Apesar de que todas as pessoas, em algum momento da vida, eu creio que vai precisar de aconselhamento bíblico. Tá? E para se tornar um conselheiro, uma conselheira bíblica, você passa por uma preparação, né? Isso. Um processo. Pode explicar um pouco aí pra gente, por favor? Isso. Bom, a gente tem vários cursos hoje em dia aqui no Brasil, graças a Deus. Então, nós temos a Nutra, que é a Nutra Publicações, que é a editora Nutra, que eles fornecem um curso fantástico, maravilhoso. Aliás, todos os livros da Nutra são voltados para o aconselhamento bíblico, são fiéis à palavra, então são livros assim fantásticos, eu super indico. Primeira coisa, a Nutra. Nós temos a ABCB, que faz também módulos, então a ABCB acho que são 4 ou 5 módulos, um inclusive é autoconfrontação, porque no aconselhamento bíblico, diferente da psicologia, você se autoconfronta muito, né? Porque você tem que trabalhar muitas questões do seu coração para conseguir ajudar o seu próximo de forma mais efetiva, né? Então, nós temos a Fiel também oferece alguns cursos nessa área, a Palavra da Vida também. Então, hoje nós temos bastante recursos. Fora, para quem fala inglês, né? Aí o leque é maior ainda. Né? Pode fazer fora do país. Então, primeira coisa, eu diria, começa a estudar muito sobre aconselhamento bíblico. Segundo, estuda sobre teologia. Fundamental. É isso que eu ia falar, porque é conselheiro bíblico, tipo, não é só ser conselheiro. Exato. Então, estuda teologia. Então, por exemplo, a gente tem um EAD no Andrew Jumper, que é o nosso centro presbiteriano de pós-graduação. Ele é todo EAD. Eu acabei de fazer uma pós-graduação lá em teologia bíblica. Então, você vai estudar na teologia bíblica, você vai estudar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Você vai fazer um passeio pela Bíblia de forma profunda e é todo EAD. Em 1 ano você faz, o preço é super acessível. Então, entre lá no site, né, do centro da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana, o CPAJ. Entre lá no site e escolha um curso. Eu faço Andrew Jumper. Você faz Andrew Jumper? Eu não sabia. Que legal. O que você faz lá? Faço missiologia. Ah, que legal. Quanto muito tempo bom. de duração? É 1 ano. É 1 ano? EAD. É tudo EAD o Andrew Jumper. Não, eles têm Tem presencial presencial também? Tem. O missiologia é EAD. Legal. Então, a pós-graduação é EAD. Aí você vai ter mestrado e doutorado, né? Então, e aí tem presencial. Então, assim, eu diria, estude teologia, estude aconselhamento bíblico e estude, sim, as ciências psique. Entendeu? As ciências psicologia, psiquiatria. Sim, dá uma bagagem, né? Dá uma bagagem. É isso que eu ia te perguntar. Você acredita que... porque
claro que a gente tem conselheiros bíblicos que são só conselheiros bíblicos. E você se formou em psicologia. Você acha que a sua base da psicologia te ajuda hoje como conselheira? Olha, eu não poderia dizer que não, que estaria sendo leviana e fiel com um monte de coisa que eu aprendi. Sim, ajuda sim. Eu não acho que para você ser um conselheiro bíblico, você precisa fazer psicologia. Você precisa fazer teologia e aconselhamento bíblico. Mas que ajuda bastante. Porque uma das coisas que, para mim, me ajuda muito é na leitura. Né? Então, assim, a pessoa vem com uma situação, ou ela vem com um diagnóstico do psiquiatra, alguma coisa. Então, quando ela vem com um diagnóstico, tem uma série de comportamentos que você espera que essa pessoa tenha, uma série de crenças que você espera que essa pessoa tenha, e que me facilita por eu conhecer essas crenças, esses comportamentos, né? Porque, por exemplo, se eu não tenho problema com ansiedade, ou se eu nunca estudei ansiedade, se a pessoa vem e fala para mim que ela tem um diagnóstico de ansiedade, ou ela tem um diagnóstico dentro, né, do leque da ansiedade, que são vários, eu vou ficar, tá, e o que você sente? O que você... E tudo bem, posso ir por aí. Mas se eu já sei, eu posso ir com perguntas muito mais diretas, direcionadas. Eu posso fazer perguntas que ela mesma vai me trazer questões e que eu vou entender melhor a situação e tal. Então, eu acredito assim, a gente tem muito curso hoje em dia que é bem legal você estudar. Então, eu acredito que você deva se beneficiar disso sim. É lógico que a ciência nessa área, ela erra muito. Tá? Mais do que em outras áreas, porque a gente está tratando de alma, né? Psique no grego é alma, então a gente está tratando de alma. E a ciência da psicologia, da psiquiatria, tira Deus da jogada, a Bíblia da jogada, então vai errar bastante, né? Então, mas você tem alguma coisa que você aproveita, sim, eu não posso falar que não, tá? Essas coisas mesmo do diagnóstico. Não que a gente vai entender como diagnóstico, como eles entendem, né? Mas a gente vai conseguir entender como aquela pessoa se comporta, quais são as crenças que estão ali por trás, né? Então, a gente vai conseguir entender melhor o que está se passando ali, né? Obviamente, o tratamento é bíblico, mas eu acho que ajuda bastante. Que é sim. delicado, né? Exato. Um transtorno mental, assim, às vezes você não tem uma bagagem antes, complica bastante, imagino. Exato. E quando você percebe assim que a pessoa tem algum tipo de doença psíquica mesmo e tudo mais, você encaminha ela para algum psiquiatra, para psicólogo, não sei. Como que funciona isso assim? Ou às vezes a pessoa já vem de um psiquiatra e procurou um aconselhamento bíblico para caminhar paralelo. Tratamento paralelo mesmo, né? Olha, quando a pessoa vem para mim, eu não encaminho, a não ser que eu não tenha vaga. Porque eu acredito que a Bíblia ela tem respostas. É óbvio que a gente tem que estar sempre muito bem orientado, muito bem direcionado, tem que estudar bastante. Por isso tem que estudar bastante a Bíblia e o que a ciência diz sobre aquele transtorno também. Mas eu creio que a Bíblia tem as respostas. Então, por exemplo, atualmente eu trato uma moça que é esquizofrênica, que ela tem alucinações, delírios, né? Tudo. E eu trato com ela e trato pessoas com transtorno de ansiedade, vários, fobia social, vários transtornos de ansiedade, depressão e, inclusive, dependente químico. Então, assim, a maioria dessas pessoas já passaram com psicólogo, com psiquiatra e vieram para mim porque não tiveram muito resultado. Exatamente. E aí a gente está caminhando e, graças a Deus, está indo muito bem, né? Uma delas, por exemplo, de 5 medicamentos, ela agora só toma 2. É óbvio que eu não mexo em medicamento, porque não é minha parte. Mas quando a gente vê que está melhorando, volta no psiquiatra, conversa com ele e tudo mais. Então, de 5, hoje ela toma 2. Então, louvado seja Deus por isso. Então, eu creio realmente que a gente pode caminhar com pessoas com quaisquer diagnóstico. É óbvio, a gente vai precisar, às vezes, mandar para um psiquiatra, dependendo da situação, principalmente o psiquiatra, porque vai, às vezes, ter que entrar com medicação. Às vezes é hormônio. Às vezes é questão biológica, né? Hormonal. Vai ter que fazer alguns, né, exames e tudo mais para saber como está essa questão física. Mas eu realmente acredito que a palavra de Deus para comportamento humano, e aí que seria a parte da psicologia, né, das terapias voltadas para a área da psicologia, eu acredito que a Bíblia ela é totalmente suficiente. Legal.
Que legal. Ô, Ju, você acha que na pandemia, assim, você recebeu uma demanda maior de pacientes com depressão, enfim? Porque muita gente teve maiores problemas com isso, né? Com depressão, com ansiedade. Tem gente que tá com dificuldade até agora de voltar pro convívio social, né? Eu falo isso porque eu voltei a trabalhar presencialmente e tudo mais, e eu sei que tem muitas pessoas no meu trabalho que estão com muita dificuldade de voltar a trabalhar presencial, sabe? Já tá com começando a desenvolver uma certa fobia social, sabe? Você sentiu que aumentou isso, assim, com a pandemia? Aumentou bastante. Eu comecei a atender formalmente em 2019, né? Quando foi em 2020, na metade para o final de 2020, eu já não tinha vaga. Então, assim, e muito por conta da pandemia. Né? Então, essa coisa, assim, da gente ficar fechado, da gente ficar... Então, assim, realmente... E é tão interessante isso, né? Que a gente entra numa outra questão. Deus nos fez para relacionamentos, com Ele e com o próximo. E tem até algumas personalidades que, assim, a pessoa acha que ela não precisa de relacionamento, ela gosta de ficar só. E tudo bem, gostar de ficar só e tudo mais. Mas a gente tem que entender que Deus nos fez para relacionamentos. Então, se eu ceder essa minha vontade de ficar só, e eu tenho um tanto isso, então não estou falando levianamente, não vai me fazer bem. Por mais que eu ache, assim, não, vai me fazer bem sim, eu preciso ficar sozinha, tal. Bom, dependendo do tanto que eu quiser ficar só, não vai me fazer bem. A solitude tem um limite, né? Exatamente. A pandemia veio aí para mostrar isso para a gente. Porque Deus nos fez para relacionamentos, né? Então, sim, aumentou demais. Até casos de problemas na família mesmo, que todo mundo teve que conviver muito mais e as pessoas não estavam preparadas para isso, né? Casamentos que eram bem frágeis, mas estavam disfarçados porque os cônjuges quase Conviviam não se pouco, viam. né? Isso, exatamente. Aí na pandemia tiveram que conviver e aí foi onde deu vários problemas. Você trabalha também com casal? Trabalho. Sim, casal... Terapia de casal. Terapia de casal. É, tipo, juntos, assim? Sim. Atendo casais também. Uhum. Que legal. Famílias e tudo? Ou Sim, também. famílias, tipo, juntos também? Não Ou você junto, trabalha individualmente? nunca atendi junto, não. Eu abordei... É que aquele caso específico eu preferi abordar individualmente, né? Já aconteceu quando eu não fazia o trabalho formal na igreja, mas no atendimento formal, desde 2019, ainda não tive isso, não. Já tive de atender todo mundo da família. Mas separadamente. assim. Separadamente, exatamente. Ju, você acredita que a igreja ela apoia o aconselhamento bíblico? Ou você acha que as igrejas ainda não enxergam assim o potencial do aconselhamento bíblico, como ele poderia auxiliar o desenvolvimento da fé e tudo mais? Você acha que a igreja está acordando para isso? Acha que ainda não? Acha que as igrejas ainda não estão apoiando o aconselhamento bíblico? Não enxergam a importância, talvez? Tá. Quando você falou dos Estados Unidos também, eu fiquei com a curiosidade lá, o conselheiro bíblico, ele é meio que um contratado da igreja, assim? Isso que eu ia perguntar também. Ou é como uma profissão que nem você fez no começo, de alugar uma sala e trabalhar fora da igreja, assim? Até onde eu me lembro e alguns lugares que eu conheci são muito voltados para a igreja. Então, por exemplo, a gente conheceu algumas igrejas lá que têm clínicas de aconselhamento bíblico. E aí as pessoas que trabalham lá, elas são grande parte contratadas e funcionários alguns da igreja. isso, funcionários e alguns voluntários, né? Dependendo do tanto de hora que você dedica, né? Então, alguns voluntários e aqueles que trabalham mais tempo são contratados, né? Então, isso é muito legal lá. Assim, a gente conheceu algumas igrejas com a clínica, assim, lindinha, clínica mesmo, de aconselhamento bíblico. Então, isso é muito legal. Aqui no Brasil, eu vejo assim, a gente está engatinhando nisso. Né? Então, assim, eu até acho que há um interesse, sim, mas eu acho que as pessoas ainda não sabem. Né? Muita gente não faz ideia. Não conhece isso. E aí, quando as pessoas conhecem, elas ficam pensando, então isso tem a ver com questões espirituais. Então, elas dividem o homem em questões espirituais e questões seculares. Né? Então, assim, se é uma questão secular, então é melhor ir para o psicólogo. E se é uma questão espiritual, tal... Vai procurar então, o conselheiro isso. bíblico. E não é isso. Né? O conselheiro bíblico é essa pessoa que vai trabalhar de forma integral com uma pessoa e não tem essa divisão, né? Qualquer problema
pode procurar o conselheiro bíblico, qualquer problema. É óbvio, assim como a gente tem em todas as profissões, tem gente mais qualificada e gente menos qualificada, né? Isso é normal. Mas qualquer problema, um conselheiro bíblico, ele tem que estar apto para poder acompanhar aquela pessoa, sim. É lógico, de vez em quando vamos precisar da ajuda aí de um psiquiatra, né? De um pastor, talvez? De um pastor, né? Que geralmente são eles que tinham essa vanguarda aí, né? Os pastores, né? Tem ainda, né? Então, assim, vamos precisar. Mas o conselheiro bíblico ele tem que estar apto para tratar de qualquer problema da alma, relacionado à alma, ao ser humano, né? Ô, Ju, agora que você falou do aconselhamento pastoral e tudo mais, qual que é a diferença entre o aconselhamento que um pastor vai dar e o aconselhamento de um conselheiro bíblico? Porque tem muitas igrejas que tem o pastor... Muitas igrejas têm o pastor que trabalha, tipo, meio período, assim, só, né? Tem outra profissão, assim. Mas tem muitas igrejas que o pastor é em tempo integral. Então, ele fica ali disponível na igreja e tudo mais. As pessoas marcam um horário e vão conversar com o pastor e tudo mais. Qual que é a diferença desse aconselhamento pastoral, quando eu vou buscar com o pastor, e quando eu vou buscar com um conselheiro bíblico? Na verdade, é assim, o pastor, ele está apto, né? De novo, deveria estar apto para fazer o aconselhamento bíblico, todo pastor, né? Aliás, eles têm matérias, né? Dependendo do seminário, dentro da nossa IPB, graças a Deus, eles têm matéria de aconselhamento bíblico, né? Então, é a mesma coisa. A questão só é o que eu vejo, né? Na maioria das vezes, o pastor, ele faz 1000 coisas. Então, por exemplo, eu, atualmente, né? Além da minha primeira função, que é ser mãe, dona de casa, que eu não abro mão, essa é a minha primeira função, eu sou conselheira bíblica. E eu sou só conselheira bíblica fora, né? Palestrante também, enfim, mas meu maior trabalho é o aconselhamento bíblico. E eu não dou conta. Eu estou com fila de espera. Eu estou, às vezes, encaminhando uma outra pessoa, né? Agora, graças a Deus, minha fila vai vir bem puxada, porque algumas pessoas eu estou para dar alta. Mas eu fico pensando, imagina um pastor que faz tudo. Tem que preparar sermão. É isso que eu ia falar, tem muita questão burocrática por trás, assim, né? De, tipo, cuidar da igreja, tipo, a estrutura, sabe? Então, o que a gente tem nos Estados Unidos, que é outra coisa muito legal? A gente tem o pastor que geralmente cuida mais dessa área. Então, você tem o pastor titular, o pastor que, né, vai fazer várias outras coisas e tal, e você vai ter o pastor que vai cuidar mais dessa área do aconselhamento bíblico. É aquele que é o responsável pela clínica de aconselhamento bíblico. Por treinar pessoas, por, de repente... Acompanhar de perto esses conselheiros. Supervisionar, gente. Supervisão é super importante. Eu faço, atualmente, supervisão com algumas pessoas, né, que estão entrando nessa área aí do aconselhamento bíblico e elas me procuraram para eu fazer supervisão com elas, né? Então, assim, isso é fundamental. Né? Então, assim, e o pastor, ele, que é contratado só para isso, ele consegue dar muito mais uma atenção. Isso, para essa área. A gente pode dizer que os conselheiros bíblicos são tipo um braço pastoral ali mesmo, né? Tipo, auxiliando o pastor ali nessa... Com certeza. Nessa função. Então, esse é o movimento ideal, que a gente espera chegar nisso um dia, né? E aí você não vai precisar mais ter pessoas fazendo fora da igreja. Né? E o ideal é esse, que a gente tenha clínicas dentro das igrejas. Uhum. Nossa, é que parece algo tão distante assim da gente, tipo, clínicas de aconselhamento na igreja, um universo totalmente novo, isso pra mim, assim. Mas por que, qual é a diferença de ter uma clínica e simplesmente uma sala? É porque... O gabinete pastoral, por exemplo. O gabinete pastoral, beleza, né? É o principal. A clínica tem mais estrutura? Seria isso? A clínica a gente vai ter mais estrutura e a gente vai ter mais gente atendendo. Então, por exemplo, a demanda é grande, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente for pegar aí o que nos foi tomado da ciência, né, da psicologia, principalmente, se a gente for pegar de volta, né, a gente vai ter muita demanda, né? Muita demanda. Então, a gente precisa ter muita gente, uma estrutura melhor, né? Agora, a gente não pode perder de vista que o aconselhamento bíblico, ele é na igreja. Isso eu estou falando muito, a gente está falando muito do aconselhamento bíblico formal, mas o aconselhamento bíblico, gente, ele é para a igreja. Então, por exemplo, uma conversa, a gente tem que ter um entendimento que aquilo é um aconselhamento bíblico. Então, eu gosto muito dessa ilustração que um pastor amigo meu
falou um dia e eu gostei, é o seguinte, ele falou que aconselhamento bíblico é como cantar. Então, por exemplo, você tem a igreja toda canta, a igreja toda vai louvar ao Senhor. Todos nós temos que louvar, afinados, desafinados, todos nós louvamos o Senhor. Aí você tem um grupo menor que vai ser da equipe de louvor, que vai dirigir os cânticos. São pessoas afinadas, né? Devem ser afinadas. Normalmente. Ter um bom ouvido, pelo menos, né? Um ouvido que tem uma noção, se está no tom, se está fora do tom e tudo mais. Isso não é todo mundo que tem. Às vezes a pessoa acha que tem e não tem, né? Mas a equipe de louvor deve ter isso. E aí você vai ter os músicos da igreja, os maestros, os músicos, que são aquelas pessoas que vão saber tocar instrumento, ensaiar um coral, ensaiar cada naipe de voz e tudo mais. O aconselhamento bíblico é a mesma coisa. Todo mundo tem que estar apto ao aconselhamento bíblico. Então, numa conversa nossa, a conversa não pode ser uma conversa normal. A gente tem que estar sempre pensando onde a Bíblia está se encaixando aqui. O que eu vou falar para essa pessoa? Ela vem e me conta um problema, né? Conversas normais. Eu tenho que falar de acordo com a Bíblia, eu tenho que estar respaldado na palavra e não no meu achômetro, né? Então, o aconselhamento bíblico para a igreja, nesse nível, todo mundo tem que estar preparado. E é por isso que a gente está oferecendo o curso na nossa igreja. Em algum nível, todo mundo tem que estar preparado. Aí você vai ter as pessoas que elas vão se preparar mais, aí seria a equipe de louvor, a equipe de aconselhamento que vai trabalhar nisso. E aí, dentre esses, você vai ter aqueles que se prepararam ainda mais, que vão estar mais capacitados, geralmente os pastores, né, as pessoas que estudaram e vivem disso, tudo mais. Então, é assim que eu entendo. Por isso que eu acho que tem que estar ligado à igreja. Tá? Eu acho que essa questão de alugar uma sala, assim, simplesmente ir atender, o ponto é justamente isso, de não estar vinculada a uma igreja. Exato, né? que foi de o ser que algo eu independente. fiz. Fui criticada e eu até entendo as críticas, mas eu não vou deixar de atender naquilo Precisa que eu começar, acho. né? Exatamente. Naquilo que eu acho, não vou... Eu poderia ser psicóloga, como várias cristãs são psicólogas e não são criticadas, entendeu? Mas eu não achei isso legal. Eu falei, bom, eu vou estar sendo injusta comigo, com aquilo que eu creio, porque eu estou com medo com o que os outros vão falar. Não, eu tenho que ter a minha consciência tranquila de acordo com aquilo que eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor. E é por isso que eu realmente entro em contato com os pastores, faço questão de caminhar com eles aí, tudo vinculada à igreja. Ô, Ju, e como saber se eu preciso procurar um conselheiro bíblico? Tá. Primeiro, de novo, todos nós precisamos de aconselhamento bíblico em algum nível, né? Então, às vezes acontece alguma coisa em casa ou comigo, eu não estou muito legal, então eu vou conversar com alguém, ali eu já tenho que entender que deve ser um aconselhamento bíblico. Como ou um seja, discipulado, por exemplo, quando eu tenho um isso. discipulador e tudo mais. Não deixa de ser um aconselhamento bíblico. Isso. Então, assim, por exemplo, a conversa tem que ser bíblica, né? Não pode ser... Né? Da cabeça da pessoa. Isso, tem que ser bíblica. Então, primeira coisa, né? Agora, quando eu começo a passar por situações, né? Eu passo por situações na minha vida e que eu percebo que aquele sofrimento não está me permitindo pensar com clareza bíblica, então aí está mais do que na hora de eu procurar um aconselhamento bíblico. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava falando numa mesa, né, para algumas pessoas sobre a questão da sexualidade e tal, e a pessoa falou assim para mim, Ju, mas e se fosse isso na tua casa? O que você faria, né? Se acontecesse com algum filho teu, questões de homossexualidade e tudo isso. mais. Eu falei, eu faria o seguinte, eu entenderia que naquele momento eu não ia ter condições, por questões emocionais, questões de estar extremamente envolvida na situação, eu nem ia ter condições de julgar com clareza, biblicamente, eu ia procurar a ajuda de alguém. Eu não pensaria duas vezes. Não dá para ser racional, né? Exatamente. Eu tenho que entender que ali eu estou extremamente envolvida. Então, eu preciso da ajuda dos meus irmãos na fé, de pessoas maduras na fé, para me aconselharem de forma que eu fale, olha, aqui eu já não consigo mais, eu preciso da sua ajuda. Né? Então, assim, é isso. Às vezes a gente passa por problemas na vida e o nosso orgulho, que todos nós temos, bastante. Aliás, João tem uma série, Raiz dos Problemas sobre Orgulho, assistam, que é muito bom. Todos nós temos. Aliás, é a base para o aconselhamento bíblico. É tratar sobre o orgulho. Isso aí. É a raiz mesmo de todos os problemas.
Então, o orgulho não nos permite, porque o orgulho nos cega para outras questões. Então, eu não consigo enxergar que aqui nesse momento eu não estou tendo clareza de pensamento bíblico para tomar atitudes corretas, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que agrada a Deus. Então, eu preciso procurar ajuda, só que o orgulho me cega para isso, muitas vezes. Então, é onde eu, às vezes, vou ter essa dificuldade. Tá? Mas qualquer problema, eu diria, qualquer problema, a gente vai precisar aí de aconselhamento bíblico. E você acha assim que o aconselhamento bíblico ele é muito importante para a fé do cristão? Com você certeza. acha que existe essa relação? Com certeza, porque, por exemplo, convivendo na igreja normal, né? Tem um versículo que diz assim: aquele que encobre as suas faltas não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu peco, né? Sou uma pecadora. Então, só de eu ser uma pecadora, de vez em quando eu vou ter que conversar com alguém, para que eu possa confessar, lógico, em primeiro lugar a Deus, vou confessar meus pecados, mas para poder falar com alguém, para que, então, aquela pessoa ministre na minha vida, biblicamente, para que eu alcance misericórdia, para que eu consiga caminhar com relação a isso e tudo mais, né? Até um dia desse, meu marido estava dirigindo e eu no carro com ele conversando, né? Aí, de repente, eu olhei para ele e falei, nossa, esses dias eu me deparei que eu tinha a idolatria de tal coisa. Aí ele... Oi? Foi até engraçado, porque tem a ver com o nosso relacionamento. Então, de eu perceber que uma determinada idolatria minha atrapalha no nosso relacionamento, né? Então, e ele ficou mudo, né? O João é moreninho, ficou branco. Então, ele ficou mudo, assim, porque ele falou, tipo, eu não acredito que você está falando isso, do tipo... Ele já tinha percebido isso, talvez era algo que ele queria conversar comigo, mas ele estava, né... procurando difícil, né? a melhor situação. E, de repente, eu venho com essa para ele. Mas isso é um aconselhamento bíblico. Ele é meu marido. E, naquele momento, ele ministrou a mim através da palavra. E eu faço isso com amigas. Então, a gente está o tempo todo em aconselhamento bíblico, né? E essa é a consciência que a gente tem tentado passar para a nossa igreja. Né? Então, Eu acho, não posso estar falando besteira, mas eu acho que a gente está constantemente aconselhando. Só que nem sempre, às vezes, a gente está apto para aconselhar biblicamente. Isso, é isso aí. E aí é muito perigoso, imagino, né? É isso aí. Às vezes, dentro da igreja mesmo, você vai procurar conselho com uma pessoa que vai te dar um conselho que não é bíblico. É isso Se você aí. fala uma besteira, você pode levar alguém a pecar Né? porque você aconselhou errado. Exatamente, é isso aí. A gente está o tempo todo aconselhando. Algumas vezes, biblicamente. Que tristeza. Ô, Ju, e onde que a pessoa procura, assim, um conselheiro bíblico? Tá. Bom, igrejas é um bom lugar para começar, porque eu creio que hoje, né, então algumas igrejas estão realmente acordando para isso, né, então igrejas no geral, mas a gente tem aquelas instituições que eu citei, então, por exemplo, a Nutra, né, ali você pode entrar em contato, perguntar, ali eles vão te direcionar para alguém. A Igreja de Pinheiros, que a gente sabe que tem esse serviço, né, eu não sei se eles atendem a comunidade, mas creio que sim, aí teria que entrar lá para saber. A ABCB, tá? Que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. ABCB, isso mesmo. Então, também é alguém que pode direcionar. E o Mente e Coração, que é onde eu atendo, né? Também a pessoa pode me entrar em contato comigo ali, qualquer coisa, eu vou também tentar ajudá-la nesse sentido. Tem outras conselheiras bíblicas que aí, quando eu não tenho vaga, eu direciono para elas, que são pessoas que eu confio, que eu já caminho com elas há algum tempo, então eu confio no trabalho que elas têm feito. Então, a pessoa entra em contato comigo. Se eu não tenho vaga, eu acabo direcionando para alguma dessas, né? Tem até homens também que eu acabo direcionando. São pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheço, a grande maioria formada também em psicologia, além de teologia e tudo mais, aconselhamento bíblico, né? Então, essa é uma das formas, tá? Que a pessoa pode buscar. Mas eu creio que, vamos supor, não consegui
pegar o que você falou, procura uma igreja bíblica, entendeu? Ali o pastor o pastor da igreja, ele vai poder encaminhar, ele vai poder ele mesmo atender num primeiro momento, de repente, acompanhar por um tempo. Então, procure uma igreja, não deixe de procurar uma igreja. E esses atendimentos, assim, normalmente é com que frequência? Porque de psicólogo, normalmente é uma vez por semana, né? Eu acho. Imagino que sim. Uma vez por semana e tudo mais. Tem essa frequência certinha no aconselhamento bíblico. Não é algo esporádico, assim. Eu vou lá quando eu quero. Não, existe um acompanhamento. No assim. aconselhamento informal, é mais esporádico. Então, a gente se encontra, vai tomar um café e tudo. E ali Ou que nem acontece. quando a gente vem procurar o pastor aqui, a gente vem pontualmente. Às vezes marca um horário, vem conversa e tudo mais. Eu tenho feito semanalmente. Então, por exemplo, eu marco um horário, a pessoa, vamos por 8 da manhã, às terças-feiras. Então, toda terça-feira, 8 da manhã, eu vou ter aquela sessão com aquela pessoa. Eu vou dar algumas tarefas para ela fazer. Ela vai me trazer essas tarefas. A gente vai falar sobre algumas questões do coração, aprofundar em outras e tudo mais. Então, toda semana, naquele horário. Né? A minha sessão é de 50 minutos, né? E aí, óbvio, a pessoa tem meu contato. Então, tem gente, por exemplo, essa pessoa que tem esquizofrenia que eu atendo, eu precisei atender várias vezes em horários diferentes e tudo mais, e eu vou estar à disposição, né, dessas pessoas que eu estou acompanhando, né? Mas, correndo tudo bem, tudo dentro daquilo que a gente combinou, é uma vez por semana com horário marcado, né? E aí você comentou de alta, por exemplo. É como se fosse na psicologia também. Você acompanha por um tempo, aí a hora que você vê que aquele problema ali foi resolvido... Libera a pessoa. Aí ele tá liberado. Exato. Essa é a forma com que eu faço, né? Que aí, igual eu falei, eu trouxe mais uma coisa mais formal e uso isso que eu aprendi na psicologia, que é essa coisa mais, né, de você ter um horário marcadinho, essas coisas mais... A gente pode falar que aí também tá uma diferença do discipulado, né? Porque uma hora você Exato. dá alta pra pessoa e libera e pra conseguir mais gente, né? Exato. O discipulado você meio que não libera. Essa ideia dele ser mais pontual, assim, né? Pra atender um problema Sim. específico e depois tem... Isso. O discipulado, eu creio que você não vai fazer também a vida inteira, né? Porque você imagina, você discipula um, dali a pouco, ou dois, dali a pouco você tá 1000 a vida inteira, né? É Jesus, né? Com a multidão, assim, Mas você atrás. vai ter Mas sempre é- alguém Mas você vai que ter você sempre prazo alguém. maior, é um Isso. longo prazo. E vai ter, por exemplo, algumas pessoas, né, que eu me lembro, assim, que eu caminhei com elas durante um tempo, até sendo esposa de pastor, então morando na igreja, morando ali com aquelas pessoas por um tempo, depois a gente mudou de igreja, até de país e estado, tudo mais, mas até hoje, de vez em quando, a gente se fala. Então, não é uma coisa frequente mais, mas é uma coisa que até hoje, de vez em quando acontece alguma coisa, quando tem alguma dúvida ou quando tem algum motivo de alegria, compartilha comigo e tudo mais. Então, eu creio... Mas o aconselhamento bíblico também. Então, nesse sentido, eu acho que os dois são bem parecidos, porque a diferença, gente, isso é legal, da psicologia para o aconselhamento bíblico é que você cria um vínculo. Tá? Na psicologia, você não cria vínculo. Nem pode, Nem né? pode. No aconselhamento bíblico, você cria vínculo. Tá? Então, algumas pessoas que eu atendi hoje são minhas amigas. Né? Então, por quê? Porque acima delas serem minhas amigas, nós somos irmãs em Cristo. Então, tem esse lado também do aconselhamento bíblico que é diferente. Tá? De você realmente criar um laço com a pessoa, um laço de amizade. Que alguns vão durar a vida. Né? Então, Legal. E como que a pessoa sabe se ela tá pronta para ser uma conselheira bíblica, se é para ela? Todo mundo pode ser conselheiro bíblico? num nível, sim. Não, mas eu digo como Como profissão. formal, mais formal, assim. É óbvio, todo mundo tem que estar apto a dar conselhos. Biblicamente. Biblicamente, óbvio. Mas nesse sentido de ser mais formal. Pra todo como mundo? que eu sei? Tipo, a pessoa tá ouvindo, eu gostei, achei interessante, tô fala- interessado. Como vou saber se, não, eu dou conta, Ela fala é o que assim, eu as quero. pessoas falam que eu aconselho bem, e tudo, sabe? Isso, Essa coisa assim. Eu acho que tem um tanto da questão do dom de exortação, né? Eu acho que a igreja vai apontar isso em você. Por exemplo, tem gente que fala para mim, nossa, Ju, todo mundo me procura para desabafar. Bom, então a gente pode sinalizar aí que você talvez tenha o dom de exortação. Você passa essa confiança para as pessoas e as pessoas te procuram, né? Que foi onde eu comecei a estudar psicologia por causa disso daí. Não entendia direito, né, gente? Eu era nova convertida. Mas, então, eu acho que primeira coisa é isso.
E aí a pessoa gostar disso. Então, por exemplo, tem gente que eu comento, a pessoa fala, nossa, como que você aguenta ouvir problema o dia inteiro? Entendeu? Quantas vezes eu já ouvi isso? Então, a pessoa tem que gostar, a pessoa tem que se interessar por pessoa, gente. Né? Então, assim, o aconselhamento bíblico, o amor, ele está em primeiro lugar, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que vêm até mim, elas vêm com problemas seríssimos, questões profundas de pecado e tudo mais, e elas vêm assim, morrendo de vergonha, mas elas se sentem à vontade, porque elas entendem que ali eu tô para amá-las e caminhar com elas. Né? O meu propósito ali é caminhar com elas, é um interesse que eu tenho pela vida delas. Tanto que uma vez, há pouco tempo atrás, eu senti que a pessoa ia embora, né? Eu senti que ela ia embora, porque assim... Embora, tipo, bater as botas? Não. Ah, embora, tipo, embora. Não, né? embora, Ela ia tipo, embora. não querer mais ser Ela não- aconselhada é, com ela. Ela não ia querer mais. E assim, a pessoa veio para mim e eu, né, vou vendo a partir das coisas que ela vai me contando e tal, então eu tenho uma análise até pensando em tudo que eu já estudei, né? A incidência de alguns comportamentos, você entende algumas coisas, tal. Só que eu não vou despejar isso de repente, né, de uma vez em cima da pessoa. Assim como Deus não faz isso com a gente, não vem me e fala todos os pecados que eu tenho de uma vez, né? Ele vai aos pouquinhos abrindo meus olhos, né? Então eu não vou fazer isso também. Só que ali eu vi que ela ia embora e eu falei, nossa, mas isso eu preciso falar. E eram coisas profundas, bem profundas assim. E eu peguei e falei. E eu falei. E ela chorou. Terminamos a sessão um pouquinho mais tarde, eu passei um pouquinho do horário naquele dia, orei com ela, tal. E quando eu terminei a sessão, ali com ela não, mas quando eu terminei a sessão, eu chorei. Era alguém muito machucada durante a vida, muito machucada, mas era alguém que estava muito nessa coisa da autocomiseração. E eu fui trabalhando profundamente algumas questões dela, que nunca ninguém tinha feito, né? Nos vários psicólogos que ela tinha passado, em várias situações. Eu falei, não, vamos olhar para você. O que você precisa mudar? O que está, né? E tudo mais, né? E falei de Deus, falei muito de Deus, falei, Deus é o centro, você consegue entender que Deus é o centro? Né? E aí várias questões e tal. E ela voltou. E no dia seguinte ela voltou tão melhor. Ela estava em cima da cama, ela não fazia nada. Aí naquela semana mesmo, ela tirou foto da casa dela toda arrumada, toda lindinha, que ela levantou, arrumou a casa. Ela tirou foto dela fazendo o estudo que eu tinha pedido para ela fazer, que era algo que ela tinha que mergulhar um pouquinho mais no coração dela sobre uma questão específica. Então eu dei um estudo para ela fazer durante a semana e ela tirou foto, ela assistindo o estudo, anotando e tudo mais. E graças a Deus foi um caminhar bem, bem legal, mas ela ia embora. Então, tem hora que você tem que ter esse feeling, assim, do tipo, eu tenho que ir aos poucos, mas aqui eu vou ter que dar uma apertada, porque para a pessoa perceber que é sério. Então, acontece. E a pessoa, para se tornar conselheiro Só que você tem bíblico, que conselheira amar. bíblica, também tem que se interessar por teologia. Isso, tem que se interessar por teologia, tem que amar pessoas, tem que se interessar por pessoas, tem que, num certo sentido, gostar de problemas. Uma vez eu ouvi um pastor falando isso, ele falou, gente, se você tem dom de exortação, você até vai se sentir mal às vezes, porque às vezes você vai ficar sabendo de um problema e você vai ficar interessado, aí você vai falar, credo, que horror, nossa, a pessoa está sofrendo, mas esse é um interesse, um interesse que você tem de estar lá naquela situação, de estar envolvido, de estar querendo ajudar. E tem gente que não, tem gente que fala, nossa, Não é pra mim. não é para mim. Ai, eu não conseguiria ouvir isso o dia inteiro. Né? Então, assim, tem gente... Uma vez eu fui comentar com uma pessoa que é um tanto minha conselheira, eu comentei alguma coisa do coração humano, não necessariamente meu, mas eu falei, nossa, eu tenho me deparado com essas questões do coração tão difíceis e tal, e tal, e tal. E ela assim, nossa, só de ouvir você eu já tô pesada. Eu já tô... Não, gente, eu penso isso também. Então- Tipo, acho que é um fardo emocional, assim. Acho que você deve chegar no final do dia Exausta. esgotada, exausta. É porque é um fardo emocional muito grande, é, assim, lidar com... São problemas muito complexos que às vezes Sim. aparecem, né? Exato. É um fardo grande. Então, eu diria isso, tá? A pessoa tem que gostar disso. E aí, sim, vai estudar teologia, vai estudar aconselhamento bíblico nas várias instituições que a gente tem e vai estudar também, ainda que informalmente,
a ciência, o que a ciência diz sobre isso, tá? Você acha que é válido, às vezes, a pessoa fala assim, não quero viver disso formalmente e tudo mais, mas é uma pessoa que, assim, é envolvida na igreja, é discipulador, vamos supor, né, um jovem aqui que tá ouvindo a gente, às vezes discipula algum adolescente e tudo mais. Você acha que talvez seja válido a pessoa estudar sobre aconselhamento bíblico, e que isso pode fazer, sei lá, os módulos da ABCB, mesmo que se a pessoa não quer viver como conselheira bíblica, você acha que é válido também, que também pode auxiliar a pessoa ter mais bagagem, por exemplo, para discipular alguém, para ser líder de pequeno grupo, enfim, você acha que é válido isso também? Eu acho que é muito válido. Acho que estudar o aconselhamento bíblico, primeiro que ele vai ser válido para você, né? Naquela questão de você se autoconfrontar, né, com a palavra. Então, e depois para você abençoar a vida das pessoas, para um bate-papo, se você quer ser um líder de pequeno grupo, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que é muito, muito legal mesmo a pessoa se aprofundar nisso daí. Porque o que é o aconselhamento bíblico nesse sentido mais teórico, né? É a Bíblia aplicada para as questões práticas do dia a dia. Né? E você lidando com gente, mesmo que não de forma formal, mesmo que você não vai viver disso, você vai lidar com questões, né, práticas. Então, é importante que você saiba manusear bem a Bíblia e aplicar a Bíblia para essas questões, né, dessas pessoas. Então, eu acho que é super válido. Que legal, que legal. E se a pessoa fez o curso para se tornar um conselheiro bíblico formalmente, por onde ela... E agora? Tipo, fez o curso. Onde ela começa? Eu acho que uma coisa legal, se ela já se preparou, tudo, né? Eu acho que ela conversar com o pastor, né, da igreja dela. Quem sabe ela vai ser essa pessoa aí que vai começar na igreja dela. Né? Então, vai começar aconselhando pessoas ali, vai começar caminhando por ali. Nota, eu fiz isso durante anos, né? Desde eu e o João casamos em 2002 e ele foi pastorear a igreja em 2002. Então, de 2002 até 2019, eu aconselhei de forma informal. Então, eu acho que começa por aí, né? Eu acho que começa fazendo aconselhamento na igreja, informal, e vai cada vez mais se aprofundando, pegando experiência, que a experiência informal você fala sem cobrar? Ou às vezes a pessoa pode atender na igreja, mas cobrando, por exemplo. Tipo, às vezes a igreja não paga, né? A igreja às vezes não tem condição de pagar um salário para o conselheiro para manter ele ali e tudo mais. Mas aí ele cobra por sessão, por paciente, digamos assim. Eu digo informal na igreja. Então, assim, apareceu um caso, veio atrás de mim, eu atendi. Então, assim, eu não me declarava conselheira bíblica, né? Tá. Eu estava ali vivendo com aquelas pessoas e me colocando à disposição delas, né? Assim, de alguma forma que elas percebiam isso e me procuravam. Então, a partir do momento que eu decidi viver disso, então eu abri um site, aí, entendeu? Eu fui para toda aquela... Sim, entendi. Então, é informal nesse sentido, assim, de você... E não cobrava também, obviamente, mas nesse sentido de você estar à disposição das pessoas, de você se interessar pela vida delas, isso. Também. E aí elas te procuram, aí você fala, e aí, vamos tomar um café, vamos, entendeu? Então, uma coisa mais... Eu diria para começar por aí, para ir sentindo e ganhando experiência com o pastor dela, né, com esse apoio pastoral, que eu acho que é bem, bem bacana. Porque, nota, eu sou casada com um pastor. Então, para mim, nesse sentido, nossa, foi fundamental. Porque tudo que eu tenho de dúvida com relação ao comportamento humano, isso aqui eu pergunto para ele. Né, pastor exegeta, até difícil de falar. Então, o João, ele é doutor em teologia. Então, assim, para mim foi uma grande bênção. Então, eu não diria para a pessoa se aventurar do nada sozinha, não, até porque é algo muito sério, né? Você está trabalhando com a alma da pessoa, né? E a gente vai prestar contas. Exato. Então, isso é muito sério. Então, a gente presta contas... Às vezes, você pode não prestar contas aqui nessa terra, mas você vai prestar, assim, né? Tipo, isso. Pode ser que nenhum pastor te cobre e tudo mais, mas você vai prestar contas. Isso, exatamente. Bem mais sério. Então, eu diria, começa pela tua igreja, começa com o teu pastor, com o apoio do teu pastor e tudo mais. Leva essa ideia, leva cursos para a tua igreja, vai atrás. Começa por aí. Legal, Ju. Muito bom. Beleza. Muito bom, muito obrigada, Ju, por ter vindo. Pra gente encerrar, assim, você daria algum conselho para alguém que tá aí ouvindo a gente, tá começando a se questionar se
quer viver como conselheiro bíblico ou não, que conselho que você daria? Aí pras Conselho é a pessoas? profissão dela, né? Conselho ela sabe dar, né? Nossa, Portela, que ruim. O que eu diria vá atrás dessas instituições que nós falamos aqui e estude. Comece estudando. Eu acho uma coisa legal também, senta com o teu pastor, marca um horário com ele, fala para ele do desejo que você tem no teu coração, de seguir por esse caminho, entendeu? Procure o teu pastor e ouça do teu pastor, que é alguém experiente, que já aconselhou bastante. Ver se ele confirma esse chamado. Assim, Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Assim, uma das coisas, gente, a gente tem que estar bem debaixo dessa liderança espiritual, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Porque se a gente não estiver debaixo dessa liderança, a gente já meio que começa errado, né? Então, procura o teu pastor, fala com ele do desejo que você tem de seguir por esse caminho, ouça o que ele tem a dizer e estude. Estude. A gente tem essas instituições todas e fora do país muito mais ainda. Então, estude. Eu diria isso. E você teria também alguma recomendação de livro? Imagino que várias, mas, sei lá, de filme? Livro, filme, algo que música, te ajudou série? muito. Tá. Bom, gente, apesar dele ser um tanto radical e nem todo mundo gostar tanto dele, mas quem me ajudou muito foi Jay Adams, no começo. Ele é muito bíblico, Jay Adams. Eu tô até com um livrinho amarelinho dele, mas está ali na minha bolsa, que é sobre autoestima. Muito bom, um amarelinho. E eu diria Nutra. A Nutra, você vai encontrar vários livros com vários assuntos. Então, por exemplo, abuso sexual tem na Nutra. Vício em drogas entorpecentes tem na Nutra. Depressão tem na Nutra. Confronto da nossa personalidade, questões da nossa personalidade, né? Aquela coisa do agradador, da pessoa que às vezes fica tentando agradar todo mundo e aí se remói com isso, tem na Nutra. Então, várias coisas que a gente passa, situações, a Nutra tem. É uma editora voltada para o aconselhamento bíblico. Ai, que legal. Então, eu tenho todos os títulos da Nutra, já li vários e pesquiso vários outros e super recomendo. Então, eu diria, entra lá no site da Nutra, dá uma pesquisada no livro que te agrada e começa por aí. Tá? Lá eles têm mulheres aconselhando mulheres, homens aconselhando homens, né? Então, já é bem um manual de aconselhamento mesmo. Tal. Então, eu diria para ir por aí. Legal. Muito bom. Vamos encerrar. Encerra aí, Porto. Isso aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e todas essas coisas aí, né? Que envolvem divulgação. Bom, vamos encerrar aqui com o versículo de Provérbios 13:10. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. É isso. É isso, Salomão disse. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Grande abraço.